compromisso ali. Eu falei, não, a Helenice é parceira, ela já fez isso naquela aula que a gente havia Tranquilo. deixado você responsável, né? Que aí você fica tranquila, você fica mais à vontade. Certinho. Beleza? Então você vai Beleza. entrar, você pode. Eu tornei você anfitriã, né? Para você poder espelhar sua tela aí tranquilamente, né? Sim. E aí isso é tranquilo, tranquilo. E como estão as coisas aí? Tudo tranquilo. Caminhando, né? O Roberto tá dando muito trabalho, Um pouquinho, viu, Carlinhos? né? É, Dá umas palmadas no bumbum dele. é muito enxeridinho. Tudo ele fica em cima. Tô sufocada, mas faz parte. Não, faz parte, faz parte. É, Isso tudo vai passar. vai sim. Eu, eu vou aguardar aí os meninos entrarem mais, né? Vou tirar dúvida aí, se alguém tiver dúvida em relação aos textos, alguma coisa. Aí daqui a Uhum. pouco. Não, tranquilo. Beleza. Então, eu vou deixar aí você já com eles, tá? Sim. E aí você fica à vontade aí com essas crianças. Que de repente, quem já entrou, tem alguma dúvida aí, você já vai É, adiantar, tá isso. bom? Aí eu vou dar um tempinho. Daqui a pouco eu começo. Certinho? Tá bom, minha Obrigada, querida. Carlinhos. Boa aula. Você é a atriz principal, minha querida. Oh, meu Deus. Tá jóia. Você é quem manda. Beleza. Tá bom o Tchau, áudio, né, tchau. Carlinhos? Tá ótimo, tá Então, ótimo. beleza. Tá, Tá, boa gente. aula. Obrigada. Boa tarde, turma. Bom dia, na verdade, ainda, né? Quem Bom sabe? dia. Saudade de vocês, ok? Vamos ver quem está aí. Natália, Mariana, Ana Paula. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de repertório cultural, certinho? Quem não conseguiu fazer a resenha, não conseguiu por quê? Alguém tem dúvida em relação à resenha, comentário crítico que nós vimos na última aula? Vamos lá, quem tem dúvida? Ninguém? A redação tá fácil então, hein? Cadê os meninos aí? O Marcelo, nunca mais eu vi Marcelo. Vocês têm contato com o Marcelo, gente? Cadê a turma? Tá com Ele, alguém em casa, aí ele não tá conseguindo assistir as aulas. Mas mandam. Até que ele vem fazendo redação na medida do possível, né? E em relação ao comentário crítico, resenha, vocês têm dúvida ou foi tranquilo? E professor, aí? eu deixei de fazer esses dois textos, mas Que tô com a fé de feio, hein? que eu ainda vou fazer. Que feio. Na verdade, a gente trabalha muito dissertação, né? Aí o comentário crítico, comentário crítico e resenha são os textos estilo NB também, certo? Tem que treinar. Quem está visando o NB aí, mas sem problema, pode fazer assim que conseguir, é só enviar, tá bom? Tá bom. Então, beleza. Vamos começar? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí alguém só confirma para mim se a tela foi compartilhada, tá bom? Vamos lá. Foi. Oi, Foi, professora. foi, né? Então, beleza. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, se precisar parar, tá bom? Então, olha só, eu trouxe um material para vocês hoje, em relação à questão do repertório cultural, a argumentação, ok? Um pouquinho de filme, série, citações, músicas, livros. Eu tentei pegar um pouquinho de cada para guardar aí para vocês esse material. Esses slides que eu coloquei aqui, na verdade que eu vou usar, eu vou deixar para vocês, eu vou transformar numa apostila e mando para vocês, certo? Até amanhã eu consigo mandar.
Então, eu vou colocar como uma apostila e envio para vocês terem esse material para quem quiser usar nas argumentações, certinho? Então, independente de Enem, independente do vestibular da UNB, vocês podem usar os argumentos que eu vou trabalhar aqui, certo? São só sugestões, na verdade, apenas sugestões. Então, olha só, a primeira, que eu vou trabalhar aí a questão do documentário, né? Mas antes, só lembrando, o repertório cultural, gente, na verdade é o conhecimento de mundo que vocês têm, certo? Um pouquinho. Por exemplo, independente do texto, independente do tema que cair, é legal que vocês apresentem argumentos que não foram apresentados ali nos textos motivadores, certo? Como eu havia falado, principalmente a UNB. O Enem desconta uma pontuação te colocando ali no nível 2, nível 3 nas competências. Competências 2 e 3. A UNB, a punição é mais radical. Então, você não pode pegar argumentos dos textos motivadores. Inclusive, ela ainda deixa bem claro, considerando os textos apenas como motivadores, ou seja, nada de copiar argumentos. Ela está falando, quando ela cobra isso aí, ela está querendo dizer questão de argumento, ou seja, nada de copiar, certo? Então, vocês precisam trazer o repertório cultural que vocês têm. Ou seja, qual é a leitura de mundo que vocês têm? Quem pratica leitura, por exemplo, uma revista Carta Capital? O Correio Brasiliense é um jornal que traz, eu sei que traz muita tragédia, muita coisa negativa. Só que, ao mesmo tempo, ele informa um pouco, na verdade, ele informa sobre algumas situações atuais. Então, pode ler o Correio Brasiliense, pode ler o Jornal de Brasília, certo? Com a intenção de pegar dados. Quando você apresenta pesquisa, dados concretos, você consegue buscar isso aí mais por meio de jornais, revistas. Aí tem a questão do repertório cultural também, em relação a filme. A gente não fica assistindo filme só de bobeira. Joga um filme, escolhe um filme de forma aleatória para assistir. Não, geralmente a gente lê um pouquinho a sinopse antes, identifica do que se trata o filme. Então, é legal você assistir um pouquinho de filme, não só aquele filme boberol, né? Tem gente que gosta de filme, por exemplo. Eu adoro filme de terror. Gosto mesmo. Eu tenho mania, acho que já assisti todos. Assistir filme de terror nas madrugadas me relaxa bastante. Cada louco com a sua mania, né? Tem gente que gosta de ler, de ouvir música, Eu gosto de dirigir. Como no momento eu não estou podendo dirigir, né? Questão do distanciamento aí social, eu acabo usando a questão de assistir filme. Filme de terror é o que eu mais gosto. Assim, para trabalhar um pouquinho a questão do medo, da insegurança, para cutucar um pouquinho isso aí que às vezes parece que eu não tenho medo, né? Então, eu gosto. Aí, o filme de terror, por exemplo, eu não consigo usar em argumentações. Mas o que eu faço? Eu assisto o filme que eu gosto, aquele que eu me identifico mais assim com estilo, gênero, mas eu vou assistir filme pensando na questão do repertório. Qual filme que eu posso assistir para trabalhar a questão da saúde, meio ambiente, educação? Então, quando você traz para o seu texto exemplos de filmes, documentários, séries, citações, músicas, significa que você está conseguindo relacionar o conhecimento de mundo que vocês têm com o tema que caiu na redação que estão fazendo, ok? Então, o repertório cultural é você trazer um conhecimento de mundo em relação a determinado tema. Não quer dizer que você tem que assistir só o que vai ser legal para a redação. Não. Você assiste o que gosta e assiste o que é interessante também, certo? Então, vamos lá, começando pelos documentários. Documentário é um tipo de... É uma estratégia argumentativa que vocês podem usar nas redações, ok? O documentário, a intenção é mostrar a realidade a respeito de algum assunto. Só que no documentário, se vocês analisarem bem, aparece mais a questão ali da opinião de quem escreveu o documentário. Eu gosto de assistir documentário porque, às vezes, a opinião de quem fez o documentário acaba batendo de frente com a minha. Aí é legal até para eu analisar até que ponto a minha opinião está correta.
Então, assistir um documentário é legal porque você consegue analisar alguma situação em relação ao tema e vendo a visão, analisando a visão de quem fez o documentário. Por exemplo, esse documentário, Ilha das Flores, é um documentário bem importante. Eu vejo poucos alunos usando. Quando eu corrigi o Enem, por exemplo, de muitas redações que eu corrigi, eu devo ter visto 3 candidatos usando esse documentário já. No PAS, eu já vi umas 4 vezes, certo? Então, mesmo assim, para falar a verdade, eu considero pouco. É um documentário tão importante. Esse documentário aqui é um curta-metragem, é um documentário bem pequenininho, se eu não me engano, são 13 ou 16 minutos, de Jorge Furtado, em que conta a história de um aterro sanitário em Porto Alegre, desde o comércio. Deixa eu só ampliar aqui para ficar melhor para vocês. Eu esqueci de ampliar. Pronto. Desde o comércio de legumes até o consumo, o descarte e o destino do lixo doméstico entre porcos e pessoas que vivem às margens do lixão. Este documentário brasileiro narra a situação da Ilha das Flores, em que o lixo é depositado em um terreno. Parte dele é separado para o consumo de porcos, enquanto a outra parte é disputada por pessoas em situação de pobreza. Então, esse documentário, ele traz a reflexão da desigualdade social, como que a questão da desigualdade social afeta as pessoas, certo? A questão do lixo, aborda também a questão, por exemplo, tem gente que, às vezes, nem muitos, tem pessoas que quanto mais tem, mais elas querem, então acabam jogando fora, se desfazendo de alguns objetos, comidas, de forma assim mais banalizada, ok? Enquanto tem gente que fica ali atrás do resto para tentar sobreviver. Então, aqui é um documentário que vocês podem puxar a questão do consumismo, da alimentação, questão de meio ambiente, a questão da desigualdade social. Então, esse documentário, vocês conseguem trabalhar vários temas, certo? Então, quem não assistiu, tente assistir. É um documentário rapidinho, pequenininho. Eu sugiro, eu gosto muito desse documentário, certo? Eu sugiro que vocês tentem assistir e depois, na nossa segunda parte sobre repertório cultural, na próxima aula, eu vou ver com vocês. Quero corrigir com vocês. Cada estratégia que eu apresentei aqui, cada repertório cultural que eu apresentei, eu quero que vocês listem os possíveis temas, como se fosse um mapinha. Por exemplo, Ilha das Flores. Quais são os assuntos que nós podemos abordar? Quais são os temas que podemos trabalhar? Eu já falei alguns, certo? Considerando os que eu vou apresentar hoje, eu vou citar umas 3 ou 4 ideias e o restante eu vou deixar para vocês pesquisarem, certinho? Então, a aula não é só ouvir, não. Se der tempo, a gente faz no final da aula. Se não, eu deixo para casa, certo? Então, esse documentário é muito importante. Aqui, por exemplo, em Brasília, nós tínhamos o lixão ali na estrutural. E era, assim, uma situação terrível, a desigualdade social já é bem presente lá, ainda mais a questão do lixão, as situações de trabalho totalmente, assim, desumanas. Então, esse documentário, ele é muito importante para retratar essa questão, consumismo, desigualdade social, ok? Então, tentem assistir para vocês se relacionarem com o tema. Um outro documentário que eu gosto muito é esse aqui, Uma Verdade Inconveniente, que mostra que a menos que diminuam as emissões de dióxido de carbono e outros gases, o aquecimento global causará uma mudança climática que acabará com a vida que conhecemos. Aqui é enfática a preocupação com as alterações climáticas. Nesse documentário, né, são apresentados gráficos que abordam as mudanças climáticas na Terra. Então, é um documentário legal, é um documentário curto também, certo? Bem crítico em relação à questão do meio ambiente, aborda também fala também a questão do consumismo, tanto que o consumismo prejudica o meio ambiente,
certo? Então, são situações envolvendo aqui a questão das indústrias, aí por que o meio ambiente sofre tanto com essa questão, certo? Então, é legal, é um documentário importante, poucos alunos já usaram isso aqui. Humbertinho, por exemplo, adora esse documentário aqui. Não sei se ele já trabalhou com vocês, certo? Então, é um documentário simples, curto e que dá para entender o tanto que o consumismo, que as questões industriais, tanto que essas questões afetam o meio ambiente, a questão do clima, certo? Outro documentário que eu gosto muito é esse aqui, Brasil, uma história inconveniente. É um documentário que apresenta oportunidades de reflexão histórica em detrimento da maioria da população, ontem indígena, negra, escrava, e hoje uma imensa camada de miseráveis e excluídos da democracia e do Estado de Direito, ok? Aqui tem depoimentos de historiadores e antropólogos brasileiros, internacionais e de outras pessoas que têm a intenção de contar os efeitos da escravidão no Brasil até hoje, ok? Daquela época da escravidão até hoje. Quais são os efeitos, as consequências? Esse documentário mostra como Portugal, Brasil e diversas nações africanas foram responsáveis pela maior imigração forçada na história da humanidade, ok? Então, é um documentário legal. Esse aqui, se eu não me engano, ele tem 46 minutos, já é um pouquinho maior, certo? Então, tem a intenção de trabalhar essa questão da escravidão, aborda também a questão do racismo, que logo depois dos índios, né, como escravos, vieram os negros como escravos, e os negros começaram a sofrer essas questões sociais devido à cor da pele também. E se a gente parar para pensar, até hoje a gente convive com essa questão do racismo. Lógico que diminuiu, é considerado crime, mas ainda vemos sim a questão do racismo nos dias atuais. Por exemplo, na UNB, uma discussão que sempre eu vejo acontecendo é a questão do sistema de cotas. Se o sistema de cotas raciais na UNB, se é um sistema que discrimina ou não, certo? Nós vamos trabalhar esse tema, que quem quiser assistir esse documentário para conseguir argumentar sobre esse tema do sistema de cotas, com uma questão de posicionamento, se você é contra ou a favor. Então, assistindo esse documentário, você vai ver vários motivos, vai analisar vários motivos para ser a favor do sistema de cotas ou contra o sistema de cotas, certo? Então, é um documentário que acaba reportando aí a questão da escravidão, o sofrimento, né, a situação de miséria dos escravos, dos negros, e até hoje, por que os negros ainda sofrem essa questão da discriminação, preconceito, racismo, beleza? Agora, apresentei 3 documentários, né? Vamos ver agora 3 filmes, certo? Documentários são pequenininhos, gente, no máximo aí 40. Esse último que eu passei, ele tem 46 minutos. Então, é interessante vocês assistirem alguns documentários e anotando tal documentário, quais são os temas que eu posso usar, ok? Fazendo como se fosse um caderninho só de repertório cultural. Aí, fazer a mesma coisa com a questão dos filmes, certo? Por exemplo, ano passado eu fui assistir esse filme do Coringa aí, só para tentar ajudar os alunos a formularem uma questão de argumentação usando um filme atual, ok? Então, na época, eu assisti, fiz uma redação junto com os alunos, usando o argumento do Coringa, e para trabalhar a questão do acesso, a questão da cultura. Foi até legal que foi um tema que caiu no Enem, foi um show de argumentação. Gostei muito dos meus alunos que apresentaram a argumentação a respeito desse filme aí. Até mesmo eu assisti, depois pedi que eles assistissem. Então, por exemplo, esse filme, ele trabalha a questão, pode trabalhar a questão social, desigualdade social, a questão da saúde pública, como já vimos, nós já discutimos um pouquinho sobre esse filme, ok? Tentem fazer um repertório cultural em relação a filmes também. Por exemplo, o filme Avatar,
É um filme mais... já tem um tempinho esse filme, né? Eu lembro que tem já um tempinho aí que eu assisti. É um filme em defesa do meio ambiente, se tornou uma clássica representação da ganância do homem por riquezas e do seu poder contra as sociedades menos desenvolvidas e mais frágeis. Enquanto os humanos ambicionam o tesouro escondido nas florestas, os nativos se esforçam para manter a integridade do seu território e a sua própria existência, ok? Lógico que aconteceu aqui a questão... teve uma situação situação amorosa aí no filme, a luta para o casal ficar junto, só que a ideia principal aqui foi a questão do meio ambiente, a defesa do meio ambiente, certo? A questão da fragilidade de certos grupos em questão do meio ambiente. Então, é um filme simples, já tem um tempo que foi trabalhado e dá para usar na argumentação também, certo? Um outro filme é esse aí, Cidade de Deus. É um filme nacional que permite uma análise das transformações sociais e das relações de poder entre grupos em determinados espaços. É um retrato fiel das favelas do Rio de Janeiro, expondo uma realidade que, na verdade, existe até hoje, em relação às crianças, jovens e adultos que vivem em situação de miséria em algumas favelas, né? E para fugir da violência que rodeia, aqui tem um personagem principal, que é um jovem pobre, negro, que tenta pelo ramo da fotografia se dar bem na vida, tentar superar em relação à questão das dificuldades vividas ali na favela. Então, é um filme que aborda também a questão da violência, aborda a questão do uso de drogas, desigualdades, disparidades sociais, certo? É um filme simples para assistir, filme nacional, ok? E que aborda, tem aqui vários temas tratados aqui, a questão do amor, sexo, drogas, mas aqui a ideia principal do filme é retratar a questão da violência, da situação de miséria que as pessoas menos favorecidas vivem nas favelas. Reforça aqui a questão da favela do Rio de Janeiro, mas nós podemos ver essa situação em outras favelas do país, certo? Tem um filme que é mais recente aí, esse terceiro exemplo que eu estou dando, O Poço. Esse aqui eu senti uma certa dificuldade para assistir, devido ao cansaço, né? Às vezes eu fico na moleza, assim, acabo cochilando durante o filme. Eu tentei umas 5 vezes, mas eu consegui assistir esse filme. O Poço, que é uma luta desumana pela sobrevivência. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de solidariedade, certo? Divisões de classe e a capacidade de ser humano de se despir de convicções quando enfrenta o desespero da sobrevivência e mostra o tanto que o sistema é injusto, ok? Então, esses pontos principais que eu estou destacando aqui são ideias que vocês podem usar argumentando a respeito do filme, ok? Por exemplo, um tema que trata a questão da desigualdade social, disparidade social, ou das pessoas, moradores de rua, né? É um tema que foi cogitado para cair, por exemplo, no Enem, não caiu ainda, mas é um tema, por exemplo, que pode cair na UNB em relação à questão de mostrar a diferença, por exemplo, a globalização. Tanto que a globalização, ela faz, ao mesmo tempo que ela une as pessoas, ela afasta as pessoas por questões de desigualdade social. Então, trabalhando essa questão, essa luta, essa questão desumana, o tanto que o sistema é injusto, pode trazer a questão desse filme, O Poço, ok? Aqui é retratada a questão, né, da desigualdade social, ao mesmo tempo a questão da solidariedade, ou seja, quanto mais baixa a pessoa está ali, ela praticamente ela não vai receber nada para comer. Então, cada andar para baixo, aí vem a questão da solidariedade. Não comer pensando somente em si, pensando que outro lá embaixo está esperando chegar
ali a alimentação. Então, cuidado, a questão da higiene, solidariedade. É um filme que no início eu tive uma certa dificuldade para assistir. Ao mesmo tempo, muito cansativo, porque fica ali só a questão da... praticamente é a mesma imagem o filme inteiro, ok? Mas, depois de assistir algumas vezes, eu vi essa questão dessa crítica em relação ao que o ser humano, na luta pela sobrevivência, ele acaba sendo totalmente egoísta. Ele não pensa quem está abaixo dele ali, certo? E vem a questão... Contra isso aí é a questão da solidariedade, ajudar o outro. Se eu estou com dificuldade, tem o outro também que está. Então, por que não ajudar? Ok? Então, por ser um filme bem cansativo, assim, pela imagem, parece que é a mesma imagem o tempo inteiro, mas dá para entender, dá para usar sim na argumentação, ok? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de filmes. Esses são os que eu assisti e que eu conseguiria usar em argumentação, e são filmes que eu já analisei argumentos de alunos usando como repertório cultural, ok? Então, vocês podem criar o repertório cultural de vocês em relação à questão de filmes. Fazer uma lista de filmes, quais são os filmes que vocês podem usar, que tratam a questão da educação, filme que aborda a questão da adolescência, a questão do meio ambiente, filme que aborda valores humanos, questão do uso da internet, da tecnologia. Então, vocês, cada aluno tem que fazer o seu repertório cultural. Lógico que nós, professores, passamos para vocês um pouco, mas o nosso objetivo maior é o quê? Ensinar a usar o que vocês têm de conhecimento na escrita. Por exemplo, eu vejo que tem alunos que têm bastante repertório cultural. Aí, na hora de escrever, o que eu vou fazer? Na hora de corrigir a redação, o que eu faço? Eu vou lapidando a escrita do aluno, ou seja, ele tem um conhecimento de mundo, eu vou ensiná-lo a colocar esse conhecimento na redação. Agora, o problema que eu vejo é que tem aluno que fica esperando o professor passar até o conhecimento de mundo para usar na redação. Na verdade, esse conhecimento, esse repertório, cada um tem que ter o seu, ok? Por mais que eu dê alguns exemplos aqui, é interessante que cada um crie o seu repertório, certo? Como eu disse antes, a questão do filme de terror, por exemplo, todo mundo tem seu gosto. Eu gosto de filme de comédia, para relaxar um pouquinho. Eu gosto de filme de terror, para relaxar também. Então, eu tenho um gosto diferente de muitos. Aqui eu vejo aqui na minha casa, por exemplo, a minha filha tem um gosto mais parecido com o meu em relação a filmes. O Humberto já não tem. O Humberto já é mais sensível com essa questão do filme de terror, tem mais medo, ele gosta de ver aquela realidade mais bonita, né? Eu já gosto daquela realidade mais tensa, mais sofrida, gosto de analisar. Então, é interessante que, independente do gosto, cada um tenha o seu repertório, certinho? Agora vamos analisar aqui algumas séries. Já vimos aí documentários, 3 documentários, 3 filmes, 3 séries. Séries eu vejo mais em exemplos de repertório cultural de alunos, ok? Essa série aqui, por exemplo, é uma série nacional, né? Coisa Mais Linda é o nome da série. É uma série feminista em que conta uma história de 4 mulheres pela busca da igualdade do direito delas. Ou seja, é um filme mais, quer dizer, uma série feminista com 4 mulheres que têm seus respectivos sonhos e para realizar esses sonhos acabam sofrendo certas situações, injustiças e acabam abrindo mão, por exemplo, abrir mão da família, abrir mão de filho e ao mesmo tempo elas se unem para uma dar força à outra para conseguirem realizar o sonho, certo? É um filme, é uma série que mostra a questão da música também, né? Representa um pouquinho essa questão cultural da música. Uma delas, por exemplo, é cantora nessa série, ok? E tem um objetivo de mostrar algumas ideias. Por exemplo,
a questão do patriarcalismo, racismo, feminismo, empoderamento da mulher na sociedade, ok? É uma série que teve algumas críticas aí, críticas negativas mesmo, só que se a gente parar para pensar, a gente não vai ter nenhuma série assim 100% positiva, ok? Então temos série, por exemplo, eu assisti aquela série La Casa de Papel, é uma série que mostra a questão do roubo, né? Num banco da Espanha, um grupo. O que eu achei interessante foi a questão da lógica dos acontecimentos ali, certo? Então, é um filme que tem pontos, é uma série que tem pontos negativos? Tem, mas tem ideias positivas também. A questão da análise de cada passo, de como o outro está vendo a situação. Então, isso aí eu achei interessante na série. Essa La Casa de Papel. Essa aqui, por exemplo, Coisa Mais Linda, teve gente que assistiu e não gostou. Mas você não precisa, ao usar essa série no seu argumento, você não precisa defender com toda força a série. Basta você colocar, por exemplo, está trabalhando um tema, questão, o papel da mulher na sociedade. Aí você pode fazer uma referência à série em que trabalha essa questão, em que 4 mulheres, que são as protagonistas, elas lutam pelo sonho, pela igualdade de direitos, acabam abrindo mão de família, do amor, enfim. Basta você pegar um lado positivo da série e trabalhar no seu argumento. Você não precisa trabalhar todos os pontos na hora de argumentar, ok? Aqui é uma outra série que conta a história de uma família, né? De uma família de origens cubanas tentando ganhar a vida nos Estados Unidos. Aí são tratados vários pontos aqui, a questão da imigração, do racismo, homossexualidade, o empoderamento feminino, de novo aqui, certo? As relações familiares. Então, acaba que tem certas séries, por exemplo, essa aqui, retratam questões do dia a dia nosso. Então, você pode relacionar algum tema, reportar algum tema atual com uma série que você assistiu, certo? Lógico, como eu falei, vocês não vão encontrar nenhum documentário 100%, nenhuma série, nenhum filme. Então, você pega o lado positivo, o que tem de positivo na série e usa. Aqui, por exemplo, aqui é uma família que é uma família unida para encarar qualquer problema que acontece no dia a dia, ok? Tem lá um momento de discussão, de desentendimentos, mas no final, considerando qualquer coisa que acontece no dia a dia, a união da família vai decidir ali a questão dos valores, de estarem juntos, com a intenção de resolver o problema, certinho? E essa é a que eu mais vejo, já vi alunos aí usando. Se eu não me engano, é uma série assim que tive aí uns 5 ou 6 momentos analisando argumentos de alunos, ok? Essa série ela aborda como os aplicativos facilitam a vida e colaboram para as mudanças culturais e de comportamento. Então, quais são os temas que nós podemos conferir nessa série aí? A questão da dependência tecnológica, a influência da tecnologia nas relações sociais, afetivas, familiares, o papel da tecnologia, abordar a questão da globalização. Aqui entra a questão das redes sociais, como que a gente pode relacionar essa série com as redes sociais, certo? Então, se vocês analisarem 3 séries que eu apresentei aqui, nós podemos tirar mais de 10 temas, ok? Então, série, por exemplo, o Paz gosta de que o candidato faça relação, sim, usando série. O Enem gosta muito mais. Quem vai treinar aí para o Enem adora quando o candidato começa, por exemplo, lá na introdução, começa apresentando uma série, ok? Aí, a partir da apresentação da série, aí já puxa o tema. Por exemplo, fora da ficção, vírgula, aí puxa o tema que está sendo cobrado na redação, ok? Então, uma forma de começar uma dissertação, por exemplo, é usar uma série,
usar uma citação de autoridade, ok? Então, para você deixar diferente a sua introdução, para a introdução não ficar muito simples, muito rasa, né? Tem gente que às vezes acha que a introdução está muito rasa, muito simples, coloca uma série. Lá nos 2 parágrafos ou 3 de desenvolvimento, vocês podem abordar outro tipo de repertório cultural. E a série você usa para iniciar um texto. Começa a sua introdução apresentando alguma série e depois reporta ao tema, certo? Aí temos agora também livros que podem ser usados também como repertório cultural durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, vocês, lógico que passaram por alguma exigência para a leitura de livros, mas no ensino médio isso aí foi mais forte, principalmente em literatura. Então, quem já leu o livro, não lembra muito bem, tenta ler de novo, ou então, mesmo após o ensino médio, com certeza tem livros interessantes que vocês podem fazer a leitura. Aqui, por exemplo, eu trago para vocês esse livro, né, de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. É uma obra em que apresenta a questão de uma cidade que é acometida por uma misteriosa cegueira. E aí começamos a ver a que ponto os seres humanos podem chegar quando estão diante de necessidades extremas. Ou seja, o que o ser humano é capaz de fazer em determinada situação ali de desespero, situação de urgência. Então, é uma obra, um livro, que traz para a gente aí a reflexão a respeito das mazelas sociais, desigualdades, de doenças, questão de saúde, desestruturação social, questão da disparidade social, menos favorecidos, mais favorecidos. Então, é uma obra que vocês podem citar, ok? Então, na hora de citar, coloca o nome do livro, coloca o nome do autor, puxa a ideia principal, certo? E a ideia principal é essa aqui, ó. É analisar a questão humana, como que o ser humano se comporta em situações de necessidades extremas. Então, é um tipo de repertório cultural que podem usar. Um outro livro interessante é esse aqui, Eu Sou Malala, é a história de uma família exilada pelo terrorismo, né? Na luta pelo direito à educação feminina e superação de obstáculos em relação à questão da valorização da mulher. Porque nessa sociedade, na época, o privilégio era para as crianças, para os filhos que nasciam ali homens, né? Mulheres já recebiam outro olhar, na verdade, não tinha valor como os homens, os filhos homens, né? Então, é uma obra que retrata a questão da educação, a relação familiar também, a valorização do papel da mulher na sociedade. Então, quem não leu ainda, pode ler esse livro e tentar usar na argumentação. Principalmente, por exemplo, quando o tema trabalha a questão do empoderamento feminino, papel da mulher, a importância do papel da mulher na sociedade. Então, é legal trazer para os dias atuais esse repertório, certo? Mais um livro aqui. Esse livro, Humberto gosta bastante dele, já leu várias vezes, acaba sugerindo para todo mundo. Se eu não me engano, ele já comentou com vocês a respeito desse livro, ok? Mundo Sustentável. É um livro que apresenta soluções para vivermos no mundo autossustentável, procurando despertar a sociedade para a importância do debate de questões relacionadas ao modelo socioeconômico em que estamos inseridos, ok? Então, essa obra aqui trabalha a questão do aquecimento global, consumismo, impactos do consumismo em relação ao meio ambiente, a questão da fonte de energia, né? Uso de resíduos como fonte de energia. Então, é um livro que é interessante que todos leiam para que possam usar como repertório cultural em dissertações, resenhas,
cartas argumentativas, comentários críticos, ok? Então, seguem aí 3 obras, né? Sugestões minhas, para que vocês consigam fazer o uso dessas obras nos textos argumentativos. Agora, eu vou sugerir algumas músicas, certo? Estamos acabando. Podemos também colocar nas dissertações, nas resenhas também, qualquer texto argumentativo, fazer referência ao tema que está sendo trabalhado usando algumas músicas. Por exemplo, essa música aqui, Geração Coca-Cola, é uma crítica conhecida por sua ironia, estrutura simples feita para marcar não somente o governo, mas a geração jovem do momento, o capitalismo, o consumismo, ok? Então, você pode até citar, na hora de usar, não só colocar o nome da música. Tem aluno que, às vezes, ele vai fazer uma citação de uma música para trabalhar como repertório cultural e, às vezes, coloca só o nome da música. É legal colocar um trechinho também da música, certo? Por exemplo, na música Legião Urbana, Geração Coca-Cola, em um trecho, pode colocar, por exemplo, somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação, Geração Coca-Cola, ok? Então, coloca um trechinho da música, fazendo, aí depois, coloca um ponto e vírgula, usa um conectivo e explica, fazendo relação desse trecho com a ideia que você usou para argumentar, ok? Então, por exemplo, para trabalhar a questão do consumismo, ou então da alienação, quero trabalhar a ideia de alienação, aí eu coloco esse trechinho da música. Quero trabalhar a questão do capitalismo, coloco outro trecho da música, certo? Então, é interessante vocês analisarem essa música depois, pegarem a letra completa dela e analisarem ali quais são os trechinhos que vocês podem usar, abordando a questão do capitalismo, quais são os versos que podem usar, abordando a questão da juventude, alienação, questão política, certo? Outra música que eu sugiro também é essa aqui, Índios, Legião Urbana, né? Que é uma crítica às relações de subordinação na sociedade. Aqui nessa música, por exemplo, esse trecho aqui, quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante. Tanta coisa, tanto tema que vocês conseguem relacionar em esse trechinho dessa música. Alienação de novo, dominação, subordinação, ideologia, egocentrismo, certo? Pode puxar até a questão da desigualdade social aqui também, da diferença de classes. Então, questão cultural. É legal pegar também essa música e analisar cada verso dela separando. Esses 2 versos, eu posso trabalhar qual tema, ok? E por último aqui, mais uma música do Titãs aqui, né? Que faz uma denúncia grave à violência, que é uma realidade de milhões de brasileiros, independente da classe social. Muitos brasileiros sofrem violência urbana, violência doméstica, questão da ideologia, mazelas sociais versus violência, ok? Então, aqui, por exemplo, um trechinho. A violência está em todo lugar, não é por causa do álcool, né? Nem é por causa das drogas, a violência é nossa vizinha. Ou seja, ela acompanha o nosso dia a dia, independente da classe social que você está inserido, certo? Então, leiam também a letra completa dessa música, tentem identificar quais são os argumentos que vocês podem usar, as ideias que vocês podem relacionar, ok? Agora, eu vou trazer aqui para fechar algumas citações. Citações de autoridade. Que citações são essas aqui? Citações de pessoas renomadas no assunto, ok? Temos aqui o primeiro, né? Bauman, filósofo, sociólogo, polonês. Aí aqui eu separei 2 citações para vocês, ok? São citações que vocês podem usar para diversos temas. Por exemplo, os tempos são líquidos porque tudo muda tão rapidamente. Nada é feito para durar.
para ser sólido. Outra citação dele que eu gosto muito. Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas. Essa citação de Bauman aqui, ó, tem tudo a ver com essa época que estamos vivendo agora de distanciamento social, de pandemia, de questão de solidariedade, ok? Então, são duas citações que eu gostaria que vocês guardassem para tentar usar como repertório cultural. E depois eu quero que vocês analisem, principalmente essa parte da citação. Eu quero que vocês analisem, por exemplo, essa primeira citação de Bauman aqui. Quais são os temas? Fazer como se fosse um mapinha mental. Quais são os temas que eu posso trabalhar dentro dessa citação? Essa citação 2 aqui de Bauman, ok? Depois, o segundo momento nosso de trabalho com repertório cultural, no próximo sábado, eu vou trazer exemplos de parágrafos em que os candidatos usaram esse repertório cultural que eu trouxe hoje. Por exemplo, essas duas citações. Próximo sábado eu vou trazer dois exemplos, um parágrafo exemplificando, usando essa citação, um outro parágrafo usando essa citação. Parágrafo completo, com tópico frasal, o desenvolvimento dessa citação, o fechamento, ok? Então, a minha tarefa para casa vai ser o quê? Trazer exemplos desses repertórios culturais que eu estou apresentando. Eu estou apresentando hoje alguns repertórios, ok? E no próximo sábado eu vou trazer exemplos de parágrafos argumentativos usando os repertórios que eu mostrei hoje. E o que eu quero que vocês façam, principalmente das citações. Quais são os temas que cada citação que eu sugeri aqui, vocês poderiam trabalhar? Quais são os temas que podemos puxar considerando as citações? Aqui eu trouxe duas de Pitágoras. Os homens são miseráveis porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, a necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas, se as queremos conhecer e compreender. Ok? São duas citações que eu gosto muito de Pitágoras e que vocês vão ver quanto de ideias vocês conseguem relacionar temas em relação a essas duas citações, ok? Aqui de Durkheim, um sociólogo, filósofo também, né? Considerado aí o pai da sociologia, duas citações interessantes dele. Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. Eu adoro essa citação aqui, certo? Já cobrei até como tema de redação essa própria citação. Então, o estilo NB é pegar uma citação e colocar como tema, ou colocar como um aspecto que você tem que usar no seu texto, considerando o tema cobrado, ok? Então, tentem trabalhar essa citação aqui. Quais são as ideias que podem puxar em relação a essa questão do egoísmo sendo produto da sociedade? É preciso sentir a necessidade da experiência, da observação, ou seja, essa que eu já li, né? A necessidade de sair de nós próprios para aceder à escola das coisas. Isso aqui está querendo dizer o quê? As experiências de mundo, o dia a dia, nossa experiência, nossa vivência, ok? Então, são duas citações de Durkheim que eu considero importantíssimas. Temos aí também Nelson Mandela, né? Que foi o grande... foi uma das pessoas que mais defendeu a questão das causas humanitárias, ok? Tudo parece impossível até que seja feito. Parece uma citação tão abstrata, mas depois que vocês tentarem analisar essas citações, vocês vão ver quantos temas vocês podem puxar. Essa primeira aqui, com certeza, Humberto já comentou com vocês, já trabalhou. Ele adora essa citação aqui. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Com certeza, essa aqui acho que é um argumento aqui de consenso, que todo mundo considera que é uma das citações mais importantes e que eu vejo, ela é tão importante e ao mesmo tempo eu vejo
poucos alunos usando em redações, ok? Mais uma aqui para fechar, é a última, certo? De Gandhi. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Ou seja, independente do sonho, independente do que vocês querem, a mudança começa nas atitudes, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Se a gente consegue mudar o pensamento, cada atitude nossa, nós vamos conseguir mudar o outro, o mundo consegue, vamos conseguir fazer uma diferença no mundo, ok? Então, aqui segue, né, esses exemplos de citações aí para vocês, e eu gostaria muito que vocês tentassem analisar essas citações, identificando quais são os temas, quais são as ideias que vocês podem relacionar com essas citações, ok? Dúvidas? Sim, professora. Tudo bem. Opa, A citação que você falou era do Pitágoras ou era do Durkheim? É porque eu acho que repetiu, não sei. Eu ouvi muito semelhante a frase. Qual? A última? Vai em Pitágoras, por favor. Você está... Cadê? Essa aqui. Você está visualizando aí a tela ou não? Tô sim. A segunda não é a mesma que tá na do Durkheim? É mesmo. Mas ela é de Pitágoras. Ela é de Pitágoras, né? Ah, não, era isso. Foi mesmo, repetiu. Deve ter sido na hora que eu fui recortar e colar para formatar tudo, né? Não, tranquilo. Era só para eu saber mesmo de quem era essa. Mas eu vou confirmar. Se é de Durkheim, eu acho que é de Pitágoras, ok? Mas eu vou confirmar. Então, deu para vocês compreenderem aí o tanto que o repertório cultural ajuda na explicação de qualquer tema? Independente do tema, o NB, independente do tema, se é para o PAS, para o Enem, se é para um concurso, quando vocês conseguem trazer esses exemplos de repertório cultural, vocês conseguem mostrar o conhecimento de mundo que vocês têm, ok? Então, a tarefa de casa para vocês é essa aí, com a questão da citação, não precisa ser de todos não, ok? Eu vou trazer na próxima aula parágrafos argumentativos de desenvolvimento, exemplificando cada citação que eu trabalhei aqui com vocês. E a única coisa que eu quero de vocês não é para fazer o trabalho dessa semana, não é fazer a redação, é cada um tentar fazer como se fosse um caderninho de repertório cultural, ok? Então, a tarefinha de casa que eu estou passando para essa semana não vai ser uma produção de texto, é a composição do repertório cultural, ok? E depois eu vou conferir por que deu erro lá, a repetição dessa citação aqui, certinho? Professora, Arthur, pode falar. e desenho animado, pode citar também? Pode. Eu lembro que naquela atividade do filme, na resenha do filme, por exemplo, teve um aluno que tirou 10 na resenha da UNB, essa aí de 2009, fazendo referência a um filme de desenho animado, filme infantil. Então, isso aí não tem nada a ver. Tem gente que às vezes acha que tem que colocar um filme mais pesado, que consiga fundamentar mais, mas às vezes um desenho animado consegue fazer relação com a ideia também. Pode usar, ok? Tem gente que acha que fica engraçado, nada disso. Se você souber articular as ideias, sem problema, pode usar, ok? Ok. Às vezes é uma ideia implícita no desenho que ninguém percebe, né? Que... Isso mesmo. Por exemplo, igual aquele filme lá do Poço. Eu comecei a assistir achando ruim, não gostei. Eu sei que eu tentei assistir umas 5 vezes. Até que eu comecei a ver diferente. Não só a questão da desigualdade, que isso aí dava para ver rapidinho, né? Logo no início. Mas a questão da solidariedade, a questão de ajudar o outro. Então, eu achei que era um filme que estava sendo bem cansativo, mas depois eu comecei a ter outras ideias em relação ao filme. Certo? Então, é legal, tem informações que ficam ali subentendidas, implícitas, né? Mais alguém quer comentar? Então, olha só, o trabalhinho de casa
Sábado que vem a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns repertórios, ok? Então, eu quero que cada um tente analisar essas citações. Desculpa. Que cada um tente analisar essas citações que eu coloquei, para ver quais são os temas que se encaixam, ok? E quem conseguir trazer alguma coisa de repertório para a gente compartilhar semana que vem, eu agradeço. Trazer um repertório de uma série. Já. Você? Vou vir com altas. Beleza. Música também. Então, quando a gente compartilha, discute assim, é uma troca de experiência, troca de repertório, é legal, certo? Então, eu vou encerrar aqui agora e aguardo vocês montando um caderninho aí de repertório para vocês. Sábado que vem a gente vai discutir alguns repertórios e eu vou trazer exemplos dos parágrafos, ok? Então, beijão, bom final de semana para vocês, certo? Beijo. E quem quiser compartilhar repertório cultural lá no nosso grupo, pode compartilhar também. Beijos. Bye, bye.